Olá, Darcy, estamos aqui no 3º Batalhão de Engenharia de Combate. Vamos conversar com o Coronel Curti a respeito do serviço militar. Coronel, qual a obrigatoriedade do serviço? Obrigado pela oportunidade, NTSul, de passar algumas informações sobre o serviço militar obrigatório. É um prazer para o 3º Batalhão de Engenharia de Combate passar essas informações. A legislação brasileira hoje, ela prevê a obrigatoriedade do serviço militar. Então, todo jovem, ao completar 18 anos, faz o seu alistamento nas juntas militares e, ao completar 19 anos, no ano seguinte, ele presta o serviço militar obrigatório àqueles que reúnem as condições para isso. Então, nós temos aqui no batalhão servindo os homens nascidos no ano de 1996. Sob qual atividades eles estão passando? A classe de 95, nascidos em 1995, acabaram de terminar o seu serviço militar obrigatório em 2014. Eles estão retornando para a sociedade, agora este ano, em 2015, passado um ano de serviço militar obrigatório, onde eles foram responsáveis pela defesa da pátria. Então, nesse ano de serviço militar obrigatório, eles desenvolvem dentro dos quartéis atividades que os preparam para a manutenção da soberania nacional. Dentro da sua atividade específica, no caso do batalhão, a engenharia de combate, lançamento de pontes, estradas, etc. E eles seguem a carreira militar, como está funcionando, quantos entraram no último ano? A média de jovens que se apresentam para a seleção complementar, a final para se apresentar, é em torno de 650 aproximadamente. E desses 650, aproximadamente 420 servem no batalhão. Passam o ano servindo no batalhão. E após um ano de serviço militar obrigatório, em torno de 20% a 15% desse efetivo permanece na carreira. Eles eram soldados do efetivo variável durante o ano obrigatório e após isso eles passam a ser do efetivo profissional, com incremento de soldo e responsabilidades, obviamente. A partir daí eles têm outras possibilidades de manter-se na carreira. Eles podem prestar os concursos públicos para a carreira de sargento ou para a carreira de oficial, dependendo do seu esforço e da sua dedicação. Após, então, ele se alistar junto à junta de serviço militar, ele começa a passar por uma fase de seleção. Como são os requisitos para eles entrar no batalhão? Esses jovens, ao se alistarem na junta, eles recebem uma orientação de uma data específica e um local onde eles deverão passar por algum processo de seleção para o serviço militar obrigatório. E nessa designação, nessa passagem desse processo, eles vão levar alguns documentos que são solicitados e passar por alguns testes, seja, primeiramente, de saúde, para se ele reúne perfeitas condições de saúde para as atividades do serviço militar obrigatório, se existe algum problema social na qual o impeça dele também prestar o serviço militar obrigatório, e esse processo todo é realizado para que, ao final, aqueles que reúnam realmente as condições mais adequadas para prestarem o serviço militar obrigatório serão aqueles que serão incorporados no ano corrente da sua classe. O senhor falou, então, a respeito do último alistamento, foram 450 jovens de 19 anos que entraram. Quantos destes eram da localidade de Cachoeira do Sul? Nós temos uma demanda muito grande de jovens, porque nós temos duas organizações militares aqui, o batalhão e o grupo. O batalhão ele tem mais ou menos o dobro do efetivo do grupo de artilharia. E essa demanda era muito alta, então a quantidade de jovens que estão nessa classe do serviço militar obrigatório, ela de Cachoeira do Sul não é o suficiente. Por isso que ela é completada com jovens de outras cidades da região. No entanto, aproximadamente dos 660, por exemplo, deste ano, da classe de 96, de 660, 250 jovens de Cachoeira irão se apresentar para o serviço militar obrigatório, para a seleção complementar. É uma média que, geralmente, anualmente, ela se permanece. E a respeito de outras regiões, interior, Novo Cabrais, Arroio do Tigre, né, Arroio dos Ratos, como vocês fazem para essa seleção? Após eles passarem pela junta e receberem a orientação da junta sobre datas e locais, quando ele recebe o elemento oriundo daqui de Cachoeira, ele vem, geralmente em setembro daquele ano que ele recebeu a sua orientação, ele vem para o batalhão e passa por uma seleção mais apurada, uma seleção geral que chamamos, em um determinado período, durante algumas semanas. A partir do término disso, essa comissão de seleção, que são militares, oficiais, sargentos, cabos e soldados do batalhão,
passam a fazer uma comissão de seleção volante, ou seja, ela vai nas localidades que são os municípios tributários para o batalhão, que são basicamente da 290, da rodovia 290, Pantano Grande, Arroio dos Ratos, Butiá, e essas mais algumas outras localidades também. Nesses locais, essa equipe faz o mesmo processo aqui durante alguns dias, permanecendo naquela localidade, naquela cidade. Coronel Curti, qual a importância do Exército para o nosso país? A importância do Exército, bem como das Forças Armadas, é a importância da defesa nacional. Hoje nós estamos num trabalho de conscientização da importância da defesa nacional. A defesa nacional ela é responsável pela nossa soberania. O país como o Brasil, da sua magnitude, do seu tamanho, das suas riquezas, tem que ter mundialmente uma posição que lhe dê respaldo politicamente, socialmente, em todos os aspectos, economicamente. E nenhuma nação tem condições de se impor ou se colocar se não tem uma força armada capaz de respaldar as suas ações, sejam políticas, diplomáticas, etc. Então, hoje, a manutenção da soberania e da defesa nacional, e além disso, as ações subsidiárias que são encarregadas sempre às Forças Armadas, ela é de vital importância para o Brasil. Basta vermos que em 2014, nas pesquisas publicadas de opinião pública, as Forças Armadas são as instituições que têm a maior credibilidade junto à sociedade. Então, isso já, por si só, já responde talvez à importância das Forças Armadas para o Brasil. Uhum. A gente viu agora, por último, aqui no município, o trabalho de vocês da construção da ponte sobre o Rio Jacuí. Como foi para o batalhão esse serviço? Nós aproveitamos uma operação militar de encerramento do ciclo de instrução do ano, na qual a finalização do ciclo é onde nós empregamos todo o conjunto, desde o comandante até o último soldado do efetivo variável, o último soldado recruta, em operações. Como nós somos uma unidade de engenharia, a nossa atividade básica é o lançamento de pontes militares, que em uma guerra ela apoia o movimento das tropas. Então, aproveitando essa oportunidade, nós tínhamos já aproximadamente 11 anos que essa ponte não era lançada. Nós reunimos, fizemos um planejamento e ao final do ciclo nós conseguimos lançar essa ponte, que ela teve um comprimento de 280 metros aproximadamente e foi a maior ponte militar chamada Bailey Uniflote lançada na América Latina. Não havia sido lançado com esse comprimento. Então foi um coroamento de um ciclo de instrução com os soldados recrutas da classe de 95, né, que tiveram serviço militar obrigatório o ano passado, que coroou de maneira excepcional o ano de instrução. E confirmando, então, a capacidade do Exército, particularmente da engenharia operacional que nós temos dentro do nosso contexto, seja América do Sul, seja América Latina. Então, até o dia 30 de junho, os jovens que completam 18 anos, né, até no ano de 2015, nascidos em 97, devem se alistar junto à Junta de Serviço Militar. E para quem não tem essa informação ou não vai se alistar por N motivos, quais as consequências para esses jovens? A consequência hoje, que é prevista em lei, na legislação, são algumas possibilidades que se restringem a esse cidadão. Então, muitas vezes, é um concurso público, algum cargo que ele possa exercer, algum trabalho, vai exigir dele a documentação de quitação com o serviço militar obrigatório. E isso vai ser uma restrição para o cidadão, que muitas vezes ele não irá conseguir realizar um concurso ou algum determinado cargo ou uma atividade pública que ele não poderá exercer porque ele não terá a quitação do serviço militar obrigatório, que é uma necessidade exigida por lei. Sim. Então falamos aqui do 3º Batalhão de Engenharia de Combate com o Coronel Curti.